esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 6º domingo do tempo comum e vamos acompanhar no Evangelho mais uma cura que Jesus realiza. Quem participou do domingo passado ouvia nos relatos do Evangelho Jesus curando a sogra de Pedro que estava doente. E no Evangelho de hoje, Jesus cura um leproso. E eu sempre gosto de dizer que toda cura, que todo milagre que Jesus faz, não é apenas para resolver um problema pontual, mas toda cura, todo milagre tem como finalidade manifestar o poder de Deus em meio à humanidade, manifestar que o reino de Deus já acontece através de Jesus. E para que nós entendamos o Evangelho, vamos precisar recorrer à primeira leitura de hoje, que foi tirada do Antigo Testamento, do livro do Levítico, porque este trecho nos aponta como é que um leproso deveria ser tratado. Nos disse a primeira leitura que se um homem tiver a lepra, ele é considerado impuro e como tal deve se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote legitime esta realidade. Toda enfermidade física, de acordo com a vertente do Antigo Testamento, é consequência da enfermidade moral. Então, a lepra tornava a pessoa impura. E não só na dimensão existencial, mas também na dimensão física. Porque a lepra é uma infecção que com o passar do tempo vai comendo a pessoa. São várias feridas, úlceras, que crescem no corpo daquele que contrai o mal da lepra. E na visão do Antigo Testamento, a lepra era um sinal do pecado. Seja do pecado daquela pessoa ou do pecado cometido pela família daquela pessoa. E assim o sendo, a pessoa doente, a pessoa leprosa, deveria ser expulsa da comunidade. Aí nos disse a primeira leitura: o homem atingido por este mal
andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro, impuro. Durante todo o tempo que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e fora do acampamento. O judaísmo excluía o leproso não só pelo risco da contaminação que poderia se ter ao tocá-lo, mas a exclusão, a marginalização do leproso era uma questão religiosa. E vai ser diante desta perspectiva que nós compreenderemos o Evangelho de hoje. Porque a primeira leitura nos dá a perspectiva de como o judeu compreendia a lepra e, consequentemente, como o judeu lidava com o leproso. Então, diante deste pano de fundo, agora vamos ao Evangelho. Tome aí o seu folheto, Marcos, capítulo 1, tomemos o versículo 40, no início do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Paremos aqui. A primeira atitude está no leproso. Ele rompe com uma norma social e religiosa. Ele vai atrás de Jesus. Porque, como nos disse a primeira leitura, o leproso fica fora, vestes rasgadas, descabelado, e quando alguém passasse perto, ele gritaria: impuro, impuro, e a pessoa se afastaria dele. E agora ele faz o movimento contrário. Ele vai até Jesus. Chegou perto. Primeira atitude. Segunda atitude, ele se ajoelha. Sinal da sua humildade e, mais do que isto, sinal do reconhecimento de quem era Jesus. Na perspectiva bíblica, o se ajoelhar, o se prostrar, era somente diante de Deus. Então, se aquele homem... Atitude. E a terceira atitude: se queres, tens o poder de curar-me. Eu fiquei encantado com a forma como o leproso pede para Jesus. Ele não chega dando ordens. Ele não pede dando o comando para Jesus do que Jesus deveria fazer por ele. É claro que ele estava sofrendo, estava doente, era excluído da comunidade, padecia por um mal terrível. Mas ele deixa a decisão final nas mãos de quem? Pelo modo que ele pede: Jesus, se queres, tens o poder de curar-me. E esta é a pedagogia de como pedir do modo correto. O leproso nos aponta já no início do Evangelho como deve ser a nossa vida de oração. Estamos prestes a iniciar a Quaresma, que começará na quarta-feira próxima. Tempo que nos chama a oração. Então, o primeiro passo para a sua oração: se aproximar de Jesus. O segundo passo para a sua oração: se ajoelhar, se prostrar na presença dEle. Reconhecê-lo como Kyrios, como Senhor. E terceiro passo da vida de oração: colocar-se
inteiramente nas mãos de Jesus e permitir com que Ele haja livremente na sua vida e no seu coração. Porque de repente, nós temos a mania de comandar Jesus, diante das nossas necessidades, ditar para Ele o que Ele precisa fazer, e não nos permitimos confiar nele, entregar a nossa vida nas mãos dele, e como leproso deixar com que a decisão final seja dele e não nossa. Por isso repitamos com o leproso: se queres, tens o poder de curar-me. Vamos repetir juntos? Se queres, tens o poder de curar-me. A pedagogia de como pedir, a pedagogia de como rezar. Vamos dar um passo à frente. Tome aí novamente o folheto, versículo 41. Vamos ler juntos? Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. Eu sempre repito para vocês que toda cura que Jesus realiza no Evangelho possui uma pedagogia. Falei isso no domingo passado e vou repetir novamente hoje. Jesus não é um curandeiro. Jesus não é um mágico. Mas Jesus, na pedagogia da cura, possibilita à pessoa adoentada, à pessoa endemoniada, um itinerário de fé para que ela alcance a cura e a libertação. Cuidado com aqueles grupos, com aquelas missas, com aqueles encontros que sai tanta proclamação de cura e de libertação de maneira mágica, porque é isso que o povo gosta. O povo gosta de show de milagres, e tem até propaganda de televisão com esse nome. Jesus não faz show de milagres. Jesus não realiza a cura de maneira mágica, como muitos proclamam. Mas o modo de Jesus curar possui uma pedagogia. E diante do Evangelho de hoje, como se dá a pedagogia do milagre? Primeiro passo: Jesus se encheu de compaixão. Segundo passo: Jesus estendeu a mão. Terceiro passo: Jesus tocou no leproso. E quarto passo: Jesus disse e a palavra aconteceu: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Vamos compreender agora os 4 passos que compõem a pedagogia da cura. Primeiro deles, a compaixão. E nos disse o texto que Jesus se encheu de compaixão. Qual é o significado desta palavra? Significa sentir com a dor, a paixão do outro. Então, quando o Evangelho nos aponta que Jesus estava cheio de compaixão, isso significa que Jesus assume a dor e o local do leproso. Jesus sente a dor dele, assume sobre si aquilo que padecia e maltratava aquele homem há muitos anos. E é por isso que no livro do profeta Isaías,
já um prenúncio da cruz, o profeta vai nos dizer: ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pesos, as nossas feridas, as nossas doenças, o nosso pecado. Olha aqui para a cruz de Jesus. Como é que está o crucificado no alto da cruz? Cheio de feridas. O que a lepra causava no corpo do leproso? Feridas. Então Jesus toma para si tudo aquilo que nos maltratava, tudo aquilo que nos adoecia, tudo aquilo que nos excluía, e retomando para si o que era nosso, é capaz de nos libertar. E esse movimento só a compaixão pode fazer. Segundo movimento, estende a mão. A compaixão aqui não é sentir dó. Tadinho, coitado, sofre tanto, olha o tanto de ferida. Não. A compaixão sempre leva a uma ação. Por isso Jesus estende a mão como sinal da proximidade, da empatia, da fraternidade, da solidariedade. Aprendamos com Jesus, diante da nossa cultura de tanta indiferença, de tanto descaso, de tanto desprezo, de tantas divisões, a sermos como Jesus, cheios de compaixão, e aprendamos com Jesus a estender a mão àqueles que mais precisam. E a partir do momento que ele estende a mão, qual é a terceira atitude? Jesus tocou nele. Enquanto a primeira leitura nos apontava que o leproso, quando via alguém, deveria gritar: impuro, 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 para que as pessoas corressem e se afastassem dele, Jesus faz um movimento contrário. Jesus não só aproxima, mas Jesus também é capaz de tocar. E por que um judeu não poderia tocar um leproso? Porque se o leproso é impuro, eu tocando um impuro, eu também me torno impuro. Aqui não era só para se precaver, para não contrair a lepra, porque é uma doença contagiosa, mas havia um rigor religioso que legitimava esta conduta. Ao tocar o leproso, você se torna impuro como ele. Então, se o leproso infringe uma lei, que é de ir ao encontro de Jesus, Jesus também vai infringir a lei ao tocá-lo. Porque a vida humana, a dignidade da pessoa está acima da norma religiosa e da norma social. E de repente nós temos a mania de fazer o contrário. Diante da dor, do padecimento, da doença daquela pessoa, às vezes nós nos legitimamos na norma religiosa ou na norma social para condená-la, para dizer: é isso mesmo, você está pagando pelo seu pecado, é castigo de Deus para a sua vida. Quantas vezes ouvimos esse tipo de discurso? E Jesus agora desconstrói esse modo de conceber e de como lidar com a doença, porque a sua compaixão rompe todas as barreiras, é capaz de devolver a saúde não somente física, mas também espiritual para aquele homem, e readmiti-lo à vida em comunidade. E naquele momento Jesus disse: existe um conceito que vem do hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, que é dabar. Se a gente traduz para o português, é palavra.
Mas por que voltar à raiz em hebraico? Porque dabar é a palavra que tem o poder de realizar o que ela está dizendo. Por isso que no Evangelho de João, Jesus é a palavra do Pai. Porque Jesus tem o poder de realizar a vontade do Pai. Então ele disse: fica curado, e no mesmo instante a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Então esta é uma palavra-ação, ou seja, tem o poder de realizar o que ela está dizendo. Padre, então qual o significado desse evangelho para a minha vida? Graças a Deus eu não tenho a lepra, que bom, e continue não tendo. Mas agora eu quero provocá-los à compreensão do evangelho pela chave da interioridade. Hoje você deve fazer um feedback, um exame de consciência da sua vida, da sua história, do seu passado, das suas escolhas. E olhando para estas diversas realidades, se perguntar: quais são as minhas feridas? Quais são os meus machucados? Quais são as minhas lepras? O leproso por si só não poderia mudar aquela realidade, mas através do encontro com Jesus, esta realidade foi transformada. De repente, olhando para a sua história, para as suas feridas, para os seus machucados, você sozinho não poderá fazer mais nada, a não ser ficar como leproso, às margens do caminho, ao choro e ao sofrimento daquela dor. Mas se você tomar a decisão de fazer como aquele leproso, de chegar perto de Jesus, de se ajoelhar e de colocar as suas feridas na mão dele e dizer: se queres, tu tens o poder de curar-me, tudo poderá ser transformado. Porque hoje, na sua vida, Jesus também quer aproximar, quer ficar cheio de compaixão, quer estender a mão, quer te tocar e quer te tirar desta condição de marginalização e te trazer para o seio da comunidade, onde é o seu lugar. E foi esta a realidade do homem curado. Jesus mandou logo ele embora, porque ele precisava agora fazer um outro rito. Porque se na primeira leitura nós ouvimos que era o sacerdote que legitimava, dizendo que o homem era leproso, caso o leproso fosse curado, ele deveria voltar novamente ao templo, deveria mostrar a cura ao sacerdote, e este mesmo sacerdote legitimaria que agora ele estava curado. Vamos lá no final do texto, ver o que acontece no último versículo. Vamos no versículo 45, leiamos juntos. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. O curado obedeceu Jesus? Não. Por quê? Jesus mandou ele ficar calado. No Evangelho de Marcos tem um segredo messiânico. Mas o leproso, que agora já não é mais leproso, porque estava curado, não obedeceu. E começou a testemunhar para todas as pessoas o que Jesus fez na sua vida. O que isso significa? Que a cura não foi apenas das feridas do corpo.
mas a cura foi completa. Curou as feridas que ele tinha da lepra, mas também curou o coração daquele homem. O libertou de todas as amarras, de todas as feridas, e devolveu a ele a dignidade plena. E aquele homem se tornou discípulo de Jesus. Aquele homem começou a testemunhar para todas as pessoas as maravilhas que Jesus fez na sua vida. Como que nós sabemos que a cura é completa da pessoa? Quando depois de uma cura física, ela se torna testemunha do que Jesus fez na sua história. Não queiramos um Jesus curandeiro que só resolva o meu problema físico, mas queiramos este Jesus que tem o poder de curar o corpo, mas também que tem o poder de curar a alma. E a partir daquele momento, Jesus assumiu o lugar do leproso. O leproso foi curado e Jesus assume o lugar dele, porque nos disse o texto que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Quem que no início do evangelho não podia entrar na cidade? O leproso. Tinha que ficar de fora, tinha que gritar impuro, impuro. Então, para que o leproso fosse curado, para que a sua dignidade fosse plenificada, para que ele voltasse para o seio da comunidade, alguém precisou assumir o seu lugar. Alguém precisou assumir as suas dores. Alguém precisou levar sobre si as suas feridas. Então contemplemos Jesus crucificado, porque aqui está por excelência não só o lugar onde ele assume a ferida e o machucado, mas aqui está por excelência o lugar de onde jorra o remédio que é capaz de curar estas feridas. São Jerônimo diz: ele é o médico, mas ele também é o remédio. Então vamos agora nos colocar diante daquele que é o médico e o remédio que nós precisamos. Vamos tomar a decisão de que o evangelho de hoje nos instrua nesta pedagogia da cura que eu também preciso, que você também precisa. Como aquele homem, nos aproximemos do Senhor. Como aquele homem, nos coloquemos de joelho. Como aquele homem, peçamos: se queres, tu tens o poder de curar-me. Então agora nós vamos fazer esse exercício diante da cruz do Senhor. Então você vai deixar agora o seu folheto de lado. E o que o leproso fez para pedir? Se ajoelhou. Então vamos fazer esta mesma atitude. Diante da cruz do Senhor, o lugar por excelência, onde não só Ele levou as nossas feridas, mas o lugar onde Ele também nos deu o remédio, que é capaz de curá-las. Se coloque diante de Jesus, se aproxime dele, e como aquele homem peça: se queres, tu tens o poder de curar-me. Se queres, tu tens o poder de curar-me. Apresente para Jesus quais são as suas feridas,
quais são as suas dores, quais são as suas lepras, que hoje Ele precisa tocar, que hoje Ele precisa curar, dizendo: eu quero, fiques curado, eu quero, fiques curado. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Jesus, Jesus, aquele que tu amas, enfermo está. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, aquele que tu amas, enfermo está. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, pode curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres. Se queres, podes curar. Se queres. Se queres, podes curar cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado na cruz, que é remédio para curar nossas feridas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que se aproxima de cada um de nós e nos toca com as suas mãos chagadas para receber as nossas chagas, mas ao mesmo tempo para oferecer o remédio que só tu pode nos dar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é fonte de vida, que cura, que salva e que liberta. Amém.